Livro A Gênese, de Allan Kardec. Primeira parte, capítulo 6. Uranografia geral. A Via Láctea. 32. Nas belas noites estreladas e sem luar, muita gente já contemplou essa faixa esbranquiçada que atravessa o céu de uma extremidade à outra, e que os antigos denominaram de Via Láctea, por causa da sua aparência leitosa. Nos tempos modernos, esse clarão difuso tem sido longamente explorado pelo telescópio. Esse caminho de pó de ouro, ou esse regato de leite da mitologia antiga, se transformou num vasto campo de maravilhas desconhecidas. As pesquisas dos observadores conduziram ao conhecimento da sua natureza e revelaram que, lá onde o olhar errante encontra apenas uma fraca claridade, existem milhões de sóis mais luminosos e mais importantes do que o Sol que clareia a Terra. 33. Realmente, a Via Láctea é um campo semeado de flores solares e planetárias que brilham em toda a sua enorme extensão. O nosso Sol e todos os corpos que o acompanham fazem parte desse conjunto de globos radiantes que formam a Via Láctea. Mas, apesar das dimensões gigantescas do nosso Sol em relação ao tamanho da Terra e tudo o que ele representa para nós, o Sol ocupa um lugar insignificante nessa imensa criação. Podemos contar uns 30 milhões de sóis semelhantes ao nosso, que gravitam nessa imensa região, afastados uns dos outros por mais de 100 mil vezes o raio da órbita terrestre, mais de 3 trilhões e 400 bilhões de léguas. Observação: a ciência atual atribui à Via Láctea uma quantidade de estrelas simplesmente assombrosa, de 200 a 400 bilhões de sóis. 34. Por esse cálculo aproximado, podemos julgar a extensão dessa região sideral e da relação que existe entre o nosso sistema planetário e a totalidade dos sistemas que ocupam essa região do espaço. Também podemos ter uma ideia da insignificância do domínio do nosso Sol e, com muito mais razão, do nada que representa a nossa pequena Terra. O que dizer, então, dos seres que a povoam? Digo do nada porque os nossos comentários se aplicam não só à extensão material, física, dos astros que estudamos, o que seria pouco, mas principalmente ao estado moral deles como habitação e ao grau que eles ocupam na eterna hierarquia dos seres. A criação se mostra aí em toda a sua majestade, criando e propagando em torno do mundo solar e em cada um dos sistemas que o rodeiam por todos os lados, as manifestações da vida e da inteligência. 35. Assim, ficamos conhecendo a posição que ocupam o nosso Sol e a nossa Terra no mundo das estrelas. Essas considerações ganharão maior peso ainda se refletirmos sobre o próprio estado da Via Láctea, que, na imensidade das criações siderais, não representa mais do que um ponto insignificante e sem expressão. Vista de longe, a Via Láctea é apenas uma nebulosa estelar entre os milhões que existem no espaço. Se ela nos parece mais vasta e mais rica do que outras, é pela única razão de que está mais próxima e se desenvolve em toda a sua extensão sob os nossos olhos, ao passo que as outras, perdidas nas profundezas insondáveis, mal se deixam entrever. 36. Ora, sabendo que a Terra não é nada, ou que representa muito pouco no sistema solar, sabendo que o sistema solar não é nada, ou que representa quase nada na Via Láctea, que a própria Via Láctea não é nada, ou representa quase nada na totalidade das nebulosas, e que a totalidade das nebulosas representa muito pouca coisa no meio do infinito imenso, começamos a compreender o que é o globo terrestre.